Boa noite, gente. Tudo bem? Bom estar aqui em Araraquara. Friozinho, namorado do sol também. Muito bem, vamos começar a estudar um pouquinho? Hoje o tema que eu trouxe para vocês chama-se vibrações e sintonias. E a gente vai começar com uma frase de Kardec. Fora da caridade não há salvação. O que eu entendo por isso? Qual que é esse legado que Kardec nos dá com essa frase? O que é a caridade e o que é a salvação? Salvação do quê? Se eu não compreender isso, eu não compreendo a missão do Cristo. Eu não compreendo o papel desempenhado na vinda desse Espírito excelso que vem, literalmente, para resgatar as ovelhas perdidas. Ou seja, nós. Tá? Se alguém acha que ele veio para resgatar aquele povo há 2000 anos atrás, está equivocado. Ele veio para resgatar nós, cada um de nós. Qual que é o grande problema? O Cristo vem de uma esfera que o campo vibracional dele é infinitamente mais sutil que o nosso. E ao se deparar naquela passagem com Pilatos, ele diz: o meu reino não é deste mundo. E eu preciso entender que mundo é esse que Jesus está falando. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque ele está falando exatamente do mundo vibracional. No mundo no qual nós estamos presos. No mundo no qual nós estamos exilados. No mundo no qual nós estamos deterministicamente obrigados a cumprir o nosso exílio. É dentro dessa retórica, é dentro dessa história, é dentro desse caminho que nós vamos trabalhar como verificar o processo das vibrações e das sintonias pelas quais eu exerço durante todo o meu existir. Seja aqui, nesse momento, encarnado nesse século, nessa abertura de um novo milênio, como também trago das encarnações anteriores, vibrações ainda que me forçam a olhar para dentro de mim e verificar que ainda tem uma fera, ainda tem um animal aqui dentro, que sente raiva, que sente inveja, que sente ciúme, que vibra no campo de amor, mas que também vibra no campo de dor. Tá certo? Então essa vai ser a nossa caminhada hoje. E aí eu convido vocês a participar comigo e desse trabalho que a gente realiza lá em Matão. Tá certo? Vamos ver aqui. Toda palestra que eu realizo, eu começo com esse quadro, porque foi ele que me motivou a montar grupos de estudos lá em Matão, de Pietro Baldi. Essa frase eu li, a primeira vez que eu li um livro dele, estava lá assim: nesse nosso mundo são muitos os que sofrem, e ensiná-los como amansar a dor é obra de caridade. E eu compreendi aí, através dessa frase, o quanto que era importante eu ajudar as pessoas a amansar a sua dor, a domesticar esse monstro que existe dentro de cada um de nós. Eu, normalmente, quando falo assim, eu estou falando de mim, tá? Não estou falando de vocês. Mas eu sinto que, de repente, principalmente, né, quando eu estou dirigindo, existe uma fera dentro de mim. Então, meu motor é potente, saiam da minha frente, que eu quero passar, dê seta, puxa vida, me fechou, e assim por diante. Né? Quem é motorista aqui sabe do que eu estou falando. Quando está tudo bem, mas quando alguém faz alguma coisa, você se transforma. Então, é esse o caminho que nós vamos tentar seguir. Então, quando eu falo das feras, dos monstros, das coisas, eu estou falando de mim, tá certo? Sou eu que estou tentando domar as minhas más tendências. Não é isso que Kardec fala para a gente? Que o verdadeiro espírito é aquele que doma as suas más tendências e se melhora moralmente? Para quê? Exatamente para entender que ele está num campo vibracional pesado. Isso que é pior. O nosso campo vibracional ele é pesado, comparativamente, por exemplo, aos mundos de regeneração. Que, segundo as nossas notícias do plano espiritual, esse terceiro milênio, esse planeta entra num processo de regeneração.
Quem serão os regenerados? Quem serão os habitantes desse planeta? Aqueles que se adequaram ao mundo de regeneração. Puxa, e o resto? Infelizmente, o resto vai sofrer o mesmo processo que os nossos irmãos de Capela sofreram há 40 e poucos mil anos atrás e vieram povoar o planeta Terra, provocando seu desenvolvimento. É assim que a justiça divina funciona. Porque se você não se adequa ao campo vibracional no qual você está colocado, automaticamente você é expulso dele. Ou você se recusa a participar desse campo vibracional. E eu percebo quanto que foi nesse período em que a gente está vivendo aqui, hoje como encarnados, o quanto que eu consegui mudar nessa frequência de ambientes e locais, e mesmo com pessoas, né, no campo vibracional. Por quê? Porque você começa a estudar e verifica o quanto que isso daí é importante na sua vida. O quanto que é importante você entender quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Eu tenho que entender do que eu vou me salvar para começar a conversa. Por que eu tenho que fazer a caridade? Porque Jesus mandou? Não é isso? Ama teu próximo como a ti mesmo, não é isso que ele falou para a gente? Antes ele falou uma outra coisa mais difícil ainda. Ame a Deus sobre todas as coisas. Pô, aí complicou para mim, Jesus. Você quer ser perfeito como é perfeito, vosso Pai Celestial? Ama teu inimigo. Aí piorou. É nesse campo vibracional que eu estou falando da gente. O quanto que é difícil a gente, às vezes, amar a pessoa que está do nosso lado, que está dentro da nossa trajetória, que faz parte do nosso campo vibracional familiar ou social, e mesmo assim a gente se desentende com ela. Do grupo de orações, do grupo de estudo, uma opinião que você não concorda, aquilo já te altera. É essa fera que eu estou falando que nós vamos ter que tomar cuidado. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, pela lei universal, semelhante atrai semelhante. E isso é perigoso. Eu tenho que começar a entender que as mentes estão conectadas umas às outras. Afinal de contas, nós começamos a nossa preparação aqui orando o Pai Nosso. Pai Nosso. Pai de todos nós. Como é que eu entendo essa história de Pai Nosso? Ele é Pai só dos espíritas? Pai só daqueles que acreditam no Cristo? Não, gente, Ele é Pai de todos. Do tranqueiro, Ele é Pai também. É Criador também. Do facínora, do bandido, do assassino, também. Como é que a gente entende, então, esse campo vibracional? Por que alguns optam pelo bem e outros optam pelo mal? Por que uns usam a inteligência para direcionar a um caminho construtivo e outros um caminho destrutivo? Tudo está ligado ao campo vibracional. Agora, a salvação ela é muito clara no sentido de quando André Luiz diz para a gente, no livro Missionários da Luz, que o corpo é a prisão do espírito. Opa, espera aí. Quer dizer que esse corpinho aqui é minha prisão espiritual? Pois é, meu querido, é sua prisão espiritual. É dele que você vai ter que se salvar. Porque você não foi feito de carne. Você é espírito. Seu pai é espírito. Só podia ter criado espíritos. Uma ação equivocada. Conhece aquela ação equivocada do filho pródigo que pega seus dotes e sai da casa paterna e cai no mundo, se prostitui, perde tudo que tem, passa no campo de dor, apacenta porcos, come lavagem de porcos. E aí um dia ele se lembra que na casa do pai até os servos comiam melhor que ele. E ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai. Nessa decisão, eu chamo ela de ponto de mutação, que é quando cada um de nós aqui, tem o poder de mudar a sua própria vida. Aliás, é o único poder que a gente tem. Porque às vezes a gente tem a pretensão de querer mudar a vida do outro. Esse é o grande equívoco que a gente tem. Porque as leis de Deus, entre elas essa daí, são automáticas.
Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. É automático isso. Eu não preciso vigiar o meu irmão, eu não preciso julgar o meu irmão, eu não preciso realizar nenhum movimento de cobrança do outro. Eu tenho que cobrar é a mim. Eu preciso me melhorar. Eu tenho que comparar comigo mesmo, hoje como é que eu estou, se eu estou melhor do que ontem. Mas o nosso olhar é sempre desviado para o outro, né? Nietzsche já dizia que o inferno é outro sempre. É sempre o outro que é mau, é sempre o outro que te desequilibra, é sempre o outro que te faz sofrer, é sempre o outro que te rouba. Mas eu não entendo as leis universais, então. Por que alguém me rouba? Por que eu sou roubado? Vocês já pensaram nisso? Por que eu sou assaltado? Passei 200 vezes naquele mesmo lugar, nunca me roubaram. Teve um cara que passou uma única vez e ele foi roubado naquele local. Por quê? Cada um de nós traz dentro de si um campo vibracional. E a lei de Deus funciona através do nosso campo vibracional. Porque nós estamos no mundo vibracional. Não tem jeito. Deus não vive nesse espaço aqui, gente. Deus está no absoluto. Deus é eterno, não é isso que a gente aprende? Não é no absoluto? O absoluto é não tempo, não espaço. A gente não consegue compreender essa grandeza. O Deus imanente está aqui com a gente, sim. É Ele que nos permite vida. É Ele que nos permite a capacidade de continuar na nossa redentora caminhada de volta à casa do nosso Pai, de onde um dia nós saímos, equivocadamente. Se vocês têm alguma dúvida, dê uma olhada no Livro dos Espíritos, questão 1009, tem uma passagem de Lemanais, quando ele diz assim: filhos pródigos, voltem para os braços do seu pai, ele vos espera, ele vos aguarda, voltem. É esse o pedido. Só que para a gente voltar, nós vamos ter que vencer o campo vibracional. Porque no absoluto não tem vibração. O divino não tem vibração. Mas aqui tem. E nós estamos presos nele. E é um campo que nos mantém organizados. Veja o nosso corpo. Nós temos uma matriz espiritual que forma esse corpício aqui. Né? Uns mais bonitinhos, outros mais feinhos, mas forma um corpinho. Mas a gente tem que agradecer todo santo dia que a gente tem esse corpinho. Porque se nós nos víssemos como espíritos, gente, ia ser feio pra caramba. Porque iam aparecer todas as malezas que a gente traz ainda dentro do nosso coração. O corpo é uma prisão, mas ele esconde, ele nos facilita. Olha o esquecimento do passado, que maravilha que é. Você já pensou você lembrar que você matou seu pai, ou que você roubou seu pai, ou que você fez alguma coisa com seus filhos? Olha o grau de consciência que acarretaria para a gente em termos de prejuízo. Até nisso Deus é bom para a gente. Nos coloca uma reencarnação zero folha. E nos coloca frente às condições vibracionais que nós precisamos estar. Então ninguém cai de paraquedas em família nenhuma. A gente cai onde tem que cair. A gente vai nascer onde tem que nascer. E vai passar pelos campos de recomposição onde tem que passar. Porque, afinal de contas, Deus não dá nenhuma carga que você não possa suportar. E a gente não confia nisso nem a pau. Essa é a verdade. A gente não confia em Deus. Se tiveres fé do tamanho de grão de mostarda, direis àquela montanha, muda-te daqui para lá, e a montanha vai mudar. Aí a gente inventa um monte de coisa, né? Que é a montanha, não sei do que. Não, Jesus estava falando de montanha física, gente. Jesus curava pessoas extremamente doentes. Curava lepra, curava cegueira. Tirou um coxo de uma cama e devolveu o centro de gravidade dele. Reuniu todos os elementos corporais dele para que ele pudesse pegar aquela cama dele, botar nas costas e caminhar. Vocês têm ideia do poder que Jesus tinha? Isso era só a amostra que ele dava. E ele virou para a gente e falou: olha, vocês farão tudo o que eu faço e até muito mais. Mas a gente não acredita nisso. Porque a gente não entende como trabalhar com isso. Esse é o sentido, né? Olha aqui, ó. Opa, desculpa, é para baixo.
A harmonização constitui o método de construção da felicidade. O da revolta, o de construção da dor. Eu tenho que começar a entender como é que eu fico nesse padrão de vibração. O que eu estou construindo com a minha mente? Quais são os pensamentos que eu tenho de manhã? Será que eu agradeço a Deus por estar ali? Será que eu peço ajuda do Pai para que Ele possa aliviar a minha caminhada? Porque foi só isso que Jesus prometeu para a gente. Alívio. Não falou que ia tirar o nosso jugo. Porque esse jugo fomos nós que nos colocamos. E esse é o problema. Porque se eu continuar na construção de um processo de harmonia, de relações, certamente a felicidade virá. Mas Jesus também foi claro quando ele falou para a gente que a felicidade não é deste mundo. Oh, Jesus, não dá nem um pouquinho. Né? A gente sempre pede um pouquinho. Pois é, meu filho, a felicidade absoluta só no reino de Deus, só no reino do absoluto. Aqui a felicidade é relativa. A felicidade está no campo vibracional. O que é o campo vibracional? São sinais diferentes, por isso que vibra. Vocês só estão ouvindo a minha voz aqui, claro que eu estou no microfone, porque tem uma unidade de ar aqui que permite a vibração da minha voz e vocês a ouvem. Senão ninguém estaria ouvindo nada aqui. Se eu estivesse dentro de uma cápsula de vácuo, eu estaria mexendo a boca e ninguém ia entender nada. Porque naquela câmara de vácuo não haveria a movimentação, a vibração da minha voz. Vocês ouvem porque as caixas reproduzem, aumentam o som, amplificam, tá certo? Mas tudo isso é fruto de um campo vibracional. Mas é só para isso? Não, é para tudo. Ah, mas pensando, está tudo parado, né? Não, não está tudo parado. A gente tem a ideia e a ilusão de, por exemplo, essa cadeira está parada. É duro, né? Essa parede é dura, é tudo duro. As construções materiais que a gente faz. Está parado mesmo, gente? Ah, lê do engano. Está tudo em movimento. Os átomos estão ali, ó, brigando um com o outro, juntando, criando novas soluções, criando novas substâncias. E quando eu digo isso, ela abarca uma construção nova, que é uma construção que nos tira do campo da dor e nos coloca no campo do alívio. A gente pode até chamar de felicidade, desde que eu trabalhe nessa direção. Porque se o meu pensamento for negativo, certamente eu vou atrair para perto de mim entidades espirituais negativas, tá certo? Eu gosto muito dessa frase de Buda, que diz assim: o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Eu acho muito interessante porque isso casa um pouco com a palavra do Cristo, quando ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Né? Se eu já tenho minha gaiola dourada aqui, se eu gosto do espaço que eu tenho, se eu vivo confortavelmente dentro do meu campo de matéria, se eu tenho todos os recursos, eu chamo isso de gaiola dourada, né? Bem douradinha. Mas não deixa de ser uma prisão. O Espiritismo, meus queridos, ele veio para mostrar para a gente a necessidade de evoluir. Evoluir significa sair do campo da matéria e espiritualizar-se. Nós vamos adquirir condições espirituais em campos vibracionais muito mais sutis do que esse que a gente tem aqui. Porque esse é o caminho que está reservado para cada um de nós. Esse é o caminho da redenção mostrado pelo Cristo. Essa é a ideia que nós temos que começar a entender. Por que Kardec vem e codifica uma doutrina dos espíritos? Porque ela tem que estar baseada num processo evolutivo. Para nos tirar do campo da dor e nos levar para o campo da felicidade. Mas é uma caminhada. E é por aí que a gente vai começar a entender por que a vibração tem tanta importância. E não só a vibração, mas a minha sintonia. Tá certo? Ou seja, quando está lá, a luz verdadeira é aquela que ilumina todo homem que vem a este mundo, é o Espírito, a centelha de Deus que se manifesta numa consciência.
Quer dizer, como que é a minha consciência de mundo? Como é que eu vejo a situação na qual eu estou vivendo? Como é que eu entendo as desarmonias vibracionais nas quais eu sou colocado o tempo todo? Porque eu sou provado o tempo todo. Esse planeta é um planeta de provas e expiações. Isso quando eu não tenho as expiações para pagar, que são contas antigas, né? Mas de uma forma ou de outra, eu sou provado o tempo todo. E aí eu tenho que ouvir Jesus virar para mim e falar assim: homens de pouca fé. Né? Porque a gente se queixa: oh, Jesus, por que a gente não consegue isso? Aí ele vai virar para a gente e falar: homens de pouca fé. Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, movereis montanha. Então esse complemento precisa começar a ser entendido de uma maneira mais inteligente. Porque se a gente não tiver uma orientação, aí qualquer lugar vai servir. Qual que é o grande problema? Se a gente fica marcando muito passo, vem o agulhão da dor e complica a gente. Nos força a tomar decisões. E aí tem aquela tradicional frase, né? Ou você vem por amor, ou você vem por dor. Eu acho que a gente vem por dor. Por amor, a gente ainda não conhece muito bem esse negócio. A gente tem paixão. Paixão a gente sabe o que é. Paixão, posse, amor condicional. Eu só te amo se for assim, só faço assim se for assado. Então eu estou sempre na base da troca, do escambo. Aí eu faço isso com Deus também, né? Esse que é o grande problema que a gente tem. A gente costuma negociar com a divindade. Faz promessa, faz não sei o quê, você é bonzinho aqui para ganhar lá na frente. Gente, nós precisamos amadurecer, senão a coisa vai ficar feia. Influências vibracionais negativas. Por que tem influência vibracional negativa? Por que a gente tem um quadro como esse aqui, por exemplo? Por que Deus permite isso daqui para a gente? Fala a verdade. Está chapado, não está? Tá, né? Quem conhece o drogadito, ele sabe que ele está chapado. Certo? Que vibrações esse drogadito está emanando? De droga, de êxtase, de perda de controle. E quem vai se aproximar dele? Espírito drogadito, lógico. Por isso que André Luiz nos fala assim: me dizes o que pensas, e eu te direi quem são suas companhias espirituais. Né? É uma influência negativa? Claro que é. Por que você acha que é tão difícil do viciado sair desse ciclo no qual ele se coloca? Primeiro, porque é gostoso. Droga é gostoso. Se alguém falar para vocês que não é gostoso, está mentindo. Nunca provei, mas o pessoal que prova fala que é gostoso. Certo? Que dá o maior barato. É isso? Então esse daí já é um comprometimento. Só que tem muita coisa gostosa que a gente abre mão para ter uma saúde melhor, para ter uma paz de espírito maior. Não tem? Só que isso daí é mais difícil. Por quê? Porque ele tem um agregador das companhias. Ei, olha lá, olha os nossos amigos vampiros, né? Tem espírito assim? Pois é, tem espírito assim. Quer dizer, então, que ele pode invadir meus sonhos? Pode. Ele pode se alimentar do meu pensamento? Pode. Por isso que a gente tem que se preparar para dormir, gente. Não é simplesmente chegar, enfiar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu tenho que entender que eu estou mergulhado num campo vibracional. E se a minha mente estiver deslocada para esse campo aí, eu vou atrair essas entidades espirituais para perto de mim. Isso é muito sério. E aí são os pesadelos que a gente tem e não sabe por quê. Poxa vida, eu não sei o que está acontecendo comigo, só tem pesadelo. Mas peraí, o que você pensa durante o dia? Qual que é a tua vida? Quais são as suas reflexões? Qual que é o ponto em que você pega um texto do Evangelho, lê e reflete nele? Porque o Evangelho, meus amores, não foi feito para os outros, não. Foi feito para cada um de nós. Jesus, quando chama os judeus de hipócritas, ele não está chamando os judeus, ele está chamando a gente de hipócritas. Quando os judeus se vangloriam, nós somos descendentes de Abraão, não, vós sois filhos do demônio. Gente,
É para a gente que ele está falando isso. É da parte demoníaca que ainda tem dentro de nós que permite essa ligação. Porque semelhante atrai semelhante. Isso é perigoso. Tá certo? Está aqui os nossos suicidas que se cometem. Matão eu não sei. Aqui eu não sei, mas Matão parece que tem uma nuvem lá que é impressionante. Toda semana tem pelo menos de 2 a 3 casos de suicídio ou tentativa de suicídio. Isso é uma atmosfera espiritual carregada e perigosa. Por quê? Porque as pessoas são invigilantes. E a gente, se tiver uma vertentezinha para esse lado aí, que a gente traz em encarnação anterior, se bobear, a gente cai de novo. São casos e mais casos que a gente está relatando, então a influência acontece. Opa, olha lá. E no boteco? Com certeza. Com toda certeza vão estar bebendo junto com você. Com toda certeza vão estar fumando junto com você. Com toda certeza. Por quê? Porque você exala toda aquela atmosfera espiritual carregada dos movimentos que o álcool proporciona. E as companhias vão estar lá junto com a gente, né? Ou as nossas queridas irmãs prostitutas, né? No mundo da noite. Eu imagino que deva ser uma loucura essa profissão. Tá certo? É o máximo do grau de humilhação que talvez uma mulher tenha que passar. Mas tem as companhias que estão lá também, que se comprazem no sexo, que se comprazem na perdição, que se comprazem no abuso, que se comprazem na viciação. É preocupante? Claro que é preocupante. Eu preciso começar a me preocupar, porque o ensinamento espírita tem que criar alguma coisa em mim. Senão é só uma história bonita. Se o evangelho não causar uma modificação em mim, é só uma história bonita, como qualquer outro livro. Claro, com um final triste pra caramba, que a gente cultuou ele durante muito tempo. Tudo que aquilo que o Cristo fez teve muito pouca importância. O que importava é que ele tinha morrido na cruz. Ô, gente, para. Quantas vezes a gente crucificou o Cristo? Será que a gente olhou para o Cristo realmente como ele merecia ser olhado? Né? O culto da crucificação. Pusemos cruzes no peito e saímos para guerrear. Os guerreiros das cruzadas, foram 6 ou 7 cruzadas para salvar a terra santa de Jerusalém, dos infiéis. Olha, gente, onde a gente foi parar? Campos vibracionais assim, lamentáveis. E eu volto a repetir, sempre que eu venho aqui eu falo, viu, Renata? A gente mora num paraíso, comparado aos nossos irmãos em outras instâncias. Nossas cidades aqui, isso daqui é o paraíso, gente. E não precisa ir muito longe, para a gente sentir que o campo vibracional de alguns irmãos estão em situações lamentáveis. Falta de conhecimento. Se você não conhece, você aceita tudo, tá certo? A calma e a segurança são as qualidades que fazem reconhecer as coisas do bem e de Deus. E aí eu me pergunto, né? Tem aquela passagem lá. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí eu olho para mim e falo, mas cara, tu não é nem manso, nem humilde de coração, como é que vai fazer? Não é verdade, gente? Né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave, mas aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, que você vai encontrar paz para a sua alma. Entendeu por que a gente rói unha ainda? É por aí. Mas graças a Deus, nós temos as influências vibracionais positivas. Opa, se temos. Olha lá, nosso anjo guardião. Nós somos tão ruins que a gente precisa ter um anjo de guarda. Para vocês verem como a coisa é feia. Né? A gente não consegue fazer sozinho, precisa ter a ajuda de alguém. Mas esse anjo de guarda só fica perto da gente quando a gente vive no bem. Porque ele é bom. Porque ele é melhor que a gente. Ele é melhor que a gente. Está aqui para nos orientar, para nos facilitar a caminhada. Mas a gente não olha para ele. Olha sim, quando a coisa está feia. Cadê meu anjo da guarda? Pô, cara, enfiou tudo no pé, derrubou todo mundo, sacaneou com todo mundo. Você quer ter um anjo da guarda do lado? Para, velho.
vai reconstruir o processo, vai melhorar, vai pedir perdão, vai refazer aquilo que você complicou, né? Faça a reparação, humilhe-se. Ah, meu Deus, como é que eu vou me humilhar? É um poço de orgulho aqui, como é que eu vou me humilhar, né? Pois é, Jesus também falou para a gente, todo aquele que se exalta será humilhado. Será. Não falou que pode ser, não. Será, é certeza. Tá certo? Por quê? Porque essa ocasião é muito interessante. Ele percebeu a atmosfera dos apóstolos chegando assim, os caras estavam meio, um olhando para o cara do outro, meio assim, meio assado. Ele falou, o que vinham falando no caminho? E aí, conta o evangelho, que esses apóstolos ficaram envergonhados, porque eles vinham discutindo quem que ia chefiar o grupo dos apóstolos. Se queres ser o maior, seja aquele que serve, pois todo aquele que se exaltar vai ser humilhado. E a grandeza desse Cristo é aquele que lava e beija os pés desses apóstolos. Eu não vejo a gente se comportar assim. Nós somos orgulhosos demais, egoístas demais. Certo? Outra influência positiva, oh, a casa espírita, que maravilha. A aplicação do passe. Eu estou recebendo passe agora aqui, gente, está arrepiando até a cabeça. Essa é uma emanação positiva, porque eu venho preparado para receber essa energia. Eu tenho um doador encarnado para me sustentar as vibrações materiais que estão debilitadas no meu corpo. Eu tenho uma vibração de espíritos desencarnados que se propõem no bem. Olha a atmosfera que se cria aqui. Nós temos também, né, os nossos anjos guardiões mais pessoais, que ficam perto da gente, mesmo nos sentindo abandonados. Normalmente são os nossos parentes, que se aproximam, e de repente você sente um aroma, uma sensação, um gosto, e aquilo te remete ao pensamento direto àquela pessoa. Pode ter certeza, ela está do teu lado. Né? Ninguém vai embora, ninguém está sozinho. Aliás, o apóstolo Paulo já dizia que nós temos uma multidão por testemunhas. Eu torço para ter sempre testemunhas boas, espíritos bons do meu lado. Por isso é que eu tento domar aquelas tendências animalescas ainda, né? Olha lá o nono com o neto. Você acha que ele não vai ver? Aqui que não vai. Se ele tiver permissão, ele vem aqui perto do netinho, sim. E o neto, pela própria idade, pela própria facilidade que ele tem de libertar seu espírito, ele vê todos os espíritos familiares. São os amiguinhos imaginários. Tá certo? E a gente não dá bola para isso daí. O nono está lá, sim. Né? Agora, desse daí eu quero todo dia. Eu quero Jesus na minha vida todo dia. Eu penso nele todo dia. Eu reajo todo dia. E a gente precisa ter uma imagem. E é interessante, porque se a gente não tiver imagem, a gente não constrói nada. É interessantíssimo isso. Por quê? Porque eu estou preso dentro do campo vibracional, que me obriga a criar uma imagem linear ainda. Que tem que ter uma retórica. Porque eu não consigo me abstrair. Eu não presto atenção na minha intuição. Eu estou preso ainda no campo da matéria. Percebe como é difícil? Tem intuição? Mas vou olhar nada. Só depois, quando aconteceu a coisa, você fala, puxa vida, se tivesse feito isso, eu não tinha dado tudo isso daí. Mas a intuição veio, o anjo de guarda estava lá, as noures chegaram até você, mas você não prestou atenção. Tá certo? Continuando então, gente, lembre-se disso, ó. A vida é um eco. O que você envia volta para você. O que você planta, você colhe. O que você dá, você recebe. E o que você vê, existe em você. E essa última frase é perigosa. O que você vê, existe em você.
Nossa, como aquela pessoa é metida. Pois é, você é mais. Tá certo? Porque você conseguiu enxergar no outro exatamente isso. Aquilo te incomodou tanto porque criou um campo de vibração igualzinho ao seu. Cuidado, gente. A gente se trai. Freud já dizia, quando uma pessoa fala do José para ele sabe mais da pessoa do que do José. Por quê? Porque a gente vai falar com os nossos olhos. A gente vai vibrar com os nossos olhos. Então, tomar cuidado com isso. Né? Cuidado com a crítica. Seja bondoso. Entenda que cada um de nós tem sua energia. E cada um de nós é livre para escolher como vai exercer essa energia. A gente pode aconselhar, no máximo. Mas conselho, quem tem filho aqui sabe o que é isso. Né? A gente fala. Pô, vem chorando. Ô, papai, não deu certo. Pois é, filho, nós falamos que não ia dar certo. E você quis fazer. Mas é o máximo que a gente pode fazer. O outro tem o direito de existir. Porque, na realidade, no nosso universo, apesar dele ser um campo vibracional, nós somos regidos por apenas 2 princípios. Um se chama amor e o outro liberdade. Você é livre para fazer o que você quiser. Se você fizer dentro da corrente do amor, a providência divina vem e te ajuda e te carrega nesse espaço. Se você fizer de anti-amor, sinto muito, meu bem, você está indo contra a lei. Toda vez que você vai contra a lei, você vai entrar em atrito com essa lei, que é muito maior e muito mais poderosa que você, e vai te obrigar a passar no campo de dor. Isso daí precisa ser bem olhado, tá certo? Semeando como fazemos em ignorância e rebelião, só pode-se colher reação e dor. Semeando em sabedoria e em harmonia, colheremos felicidade e paz. É quase que um processo repetitivo, mas fica claro para a gente que as nossas ações elas precisam estar carregadas de uma intencionalidade. E aí é que a gente cai. Porque às vezes a gente faz uma cara de uma coisa, mas lá dentro está pensando outra. Quem está vibrando é lá dentro. O reino de Deus é intrínseco dentro de cada um de nós. Esse ninguém engana. Na nossa consciência estão todas as leis de Deus, não é isso que diz Kardec? O melhor dos espíritos. Qual que é o grande problema? Nós esquecemos e menosprezamos essas leis. 521, se eu não me engano, Livro dos Espíritos. Está lá, Kardec pergunta, onde é que estão as leis de Deus? Está na consciência do ser. Mas se está na consciência dele, eu preciso ficar lembrando para quê? Porque você esqueceu e menosprezou a lei. Você esqueceu o que é amor. A nossa melhor qualidade nós esquecemos. Nós esquecemos o que é ser bom. E só isso basta para a gente ir para o reino do Pai. Não é isso que o Cristo fala? Ô, Senhor, o que eu preciso fazer para ir para a casa para o reino que você está anunciando aí? Seja bom. Só. Simples assim? Simples assim. Só que nós somos maus. Nosso campo vibracional ainda está preso na matéria. Por isso que a gente é mau ainda. Egoístas. Nós estamos dentro de um círculo fechado. Enquanto a gente não abrir esse círculo e não entrar em comunicação com essas correntes de pensamento elevado, a gente vai continuar rastejando nesse espaço que a gente está aqui. Olha o que José Carlos de Luca diz para a gente. Somos uma poderosa usina de forças, atraindo e repelindo vibrações de acordo com a qualidade da nossa energia. Qual que é a qualidade que eu tenho no meu pensamento? Qual que é a intencionalidade que eu faço nas minhas relações? Será que eu sempre tenho uma segunda intenção? Será que eu armo o esquema para tirar vantagem do outro? Será que eu continuo usando a lei do gesto até hoje? Ou eu vou aprender que isso daí é uma perdição? Ah, mas você não viu a grana que eu ganhei? Opa, enganei um monte de veinha lá. Peguei a aposentadoria delas, estou nadando no dinheiro. Não aconteceu isso aqui?
Quando abriu os financiamentos aí, os idosos pouco entendem. O que os espertalhões fizeram? Puxa vida! Né? Estou levando vantagem. Lê do engano. Está produzindo uma energia que, pela lei de Deus estando na sua consciência, ela automaticamente te remete no futuro um processo de corrigenda. É assim que a lei de causa e efeito funciona. Não tem aquela história que a gente tinha na cabeça, né? Eu achava que Deus tinha um conta corrente lá. Ficava olhando para mim, acertou, errou. Acertou, errou. E olha, hein, que eu era católico, hein? E se errava pesado, era pecado mortal e estava dentro d'água. Aí acabou. Aí já ia para o inferno mesmo. Vê bem, ó, onde que a gente já passou. Tá certo? Graças a Deus, hoje a gente é espírita. Então, o inferno e o céu, na realidade, são nossas atmosferas espirituais. São aquilo que eu atraio para mim, como o Zé Carlos Deluto está falando aqui. As vibrações que chegam até mim são correspondentes àquilo que eu tenho em mim. E isso é importante eu entender, tá certo? Positividade significa retidão, honestidade, sinceridade, justiça, responsabilidade, etc. E vai nesse caminho, porque a única coisa que o Cristo nos pede é isso. Retidão e honestidade. Por quê? Porque eu não amo o meu irmão se eu não for honesto com ele. Como que eu vou amar o próximo se eu sou desonesto com ele? Eu não posso mais ser o espertalhão. Não dá mais, não cabe mais nesse século, ou nesse milênio, que é o milênio do Espírito, ser o espertalhão. Não dá mais. Porque na vida futura, certamente, eu vou passar por provações difíceis. E nós enxergamos provações difíceis ao nosso derredor, mesmo aqui no nosso paraíso. Né? Pessoas com deficiências físicas severas, pessoas que estavam numa situação financeira elevada, hoje estão numa míngua danada. Por quê? Por que Deus permite tudo isso? Exatamente aqui, ó, é justiça e responsabilidade. Você é livre para fazer tudo. Aliás, a palavra de Paulo, nessa carta que ele faz aos Efésios, se eu não me engano, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu vou estar vibrando dentro de um campo equivocado. Tá certo? Olha o Chico falando para a gente aí, ó. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Por isso que eu digo para vocês, quando eu tenho medo é da fera que tem aqui dentro. É do cara bravo que tem aqui dentro. É do cara grosso, às vezes, com a Denise que está aqui dentro. Né? Minha companheira de 37 anos. Barbaridade. Vai gostar assim lá adiante. Certo? Mesmo com ela tem as rusgas. Por isso que eu falo, dentro de um casamento, às vezes acontecem esses processos. E não seria a pessoa mais indicada para se amar? É amor eterno? Olha o campo vibracional, gente, como é importante. O único mal a temer é aquele que ainda existe dentro de nós. Lembra quando o Cristo fala assim para aquele cara assim, olha, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não é isso? Quem que é meu adversário? Não é o outro não, mas sou eu mesmo. Eu sou meu maior adversário. Eu sou meu maior inimigo. Eu sou aquele que sabota. Eu sou aquele que perde a fé. Sou eu mesmo. E sou eu que tenho que mudar. Então essa caminhada aqui, reconcilia-te depressa, né, com Ele. E Jesus faz algumas recomendações interessantes, diz assim, andai depressa, enquanto a luz, porque nas trevas certamente se perderão. Eu não quero voltar para umbral, gente. Sinceramente. Só quero voltar lá para serviço. Pegar uma companhia e ir lá resgatar nossos irmãos. Mas eu não quero voltar a morar lá, não. Eu não sei vocês. Eu já estou negociando um terreninho lá no nosso lar, ver se eu consigo. Mas, na realidade, esse terreninho lá, ele vai ser exatamente dentro do grau de ressonância e sintonia e vibração que eu executar aqui. Porque ao desencarnar, é exatamente o que sai daqui vai para lá. E aí, infelizmente, ainda um mundo material. Né? Que a gente precisa de casa, comida, essas coisas que a gente viu lá.
quintessenciado? Sim, mas ainda é um mundo material. Agora, vocês imaginem descendo os poços do umbral, onde o campo vibracional é trevoso mesmo. Então, percebam o grau de dificuldade que o nosso planeta passa, porque a gente não entende isso daqui, tá bom? Eu gosto muito dessa frase do Maurício. O Maurício é um amigo nosso lá de Goiânia, e ele diz assim: o universo que a gente vê é o universo que a gente pensa. André Luiz fala que todo pensamento ele é carregado de matéria. Nossa, eu assustei quando eu li isso uma vez. Formas, pensamentos, ideoplastias. Eu crio o meu universo. Esse universo que nós vivemos aqui foi criado para que a gente pudesse viver nele aqui. Isso é muito importante para a gente. Porque se a gente pretende um dia transformar esse planeta aqui, num planeta de regeneração, nós precisamos mudar nosso campo vibracional. Senão não vai ser. Não é isso que o Cristo fala? Bem-aventurados os dóceis e pacíficos, porque herdarão a terra. Ei, Jesus, dancei, não sou dócil nem pacífico, vou para o planetão então. Né? Aí eu vou ter que voltar 40 mil anos lá, no meio dos bichos, no meio dos aborígenes, tudo de novo, e vem fazendo de novo, até aprender. Por que a gente não aprende agora? Por que a gente não muda agora? Isso é importante a gente entender. Tá certo? Tudo que você pensa, você cria e atrai para você. Está aí o Cristo, os mundos nos quais nós estamos colocados. Tudo que você pensa. Qualquer pensamento? Qualquer pensamento. Qualquer pensamento você vai atrair para você. Porque você vai se conectar à energia dele. E vai criar um campo de ressonância. É a mesma coisa que ouvir rádio ou assistir televisão. Eu só assisto aquele canal, ou só ouço aquela rádio, se eu sintonizar naquela rádio. Não é verdade? E eu escolho se eu quero música clássica, se eu quero rock and roll, sei lá. Eu escolho. O caminho que eu vou escolher passa pela minha forma de pensar, passa pela minha forma de criar. E como a gente está no mundo vibracional, passa pela minha vibração. Não tem outro jeito. Tá certo? Legal? Ó, esse cara é o governador desse planeta, gente. Vocês estão com medo do quê? E eu chamo ele de cara porque eu já sou meio assim com ele. Hein? Sabe por que eu sou assim? Porque ele falou que conhece cada uma das ovelhas. E já teve frente a frente com cada um de nós. O problema é a gente ouvir o que ele pediu. Porque Emmanuel, na época que ele era o Públio, não ouviu. Né? Quem leu 50 anos atrás, 2000 anos? Ele não vai ter com Jesus numa praia lá? O que Jesus fala para ele? É agora ou então, se não, daqui a milênios. Pois é. 2 milênios de sofrimento, de amarguras, para vir o Emmanuel que deixou toda essa literatura para a gente aqui, exemplificação do caminho que a gente vai ter que correr, tá certo? A gente não perca a oportunidade, porque a oportunidade é essa, o momento é esse. Esse daqui é o milênio do Espírito. E é nesse milênio que nós vamos ter que abraçar, nem que for a portinha de trás, mas que a gente vai ter que ir para esse mundo de regeneração, a gente vai. Tá certo? Carregados de amor, carregados de muita abnegação e de extrema humildade. Pois assim a gente vai ser recebido pelo nosso Pai. Tá certo? Certo, crianças? Desencarnado aqui, tudo bem com os encarnados aqui? Tá certo? Muito bem, então. Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Renato. Obrigada. Valdir, é seu cargo, hein? Ah. Muito obrigada, viu, Adail? Gente, só a título de informação, hoje à tarde eu estava estudando para uma das frentes de trabalho que eu realizo, né, na área escolar, e a gente tem uns estudos ali da geração T, geração